dando início a uma nova história. Meu filho voltou. Escrito por Ana Lousado. Narrado por Lucy. Esta história envolve Maria e Gelli, duas médicas que trabalham no mesmo hospital. Gelli é gerente do setor onde Maria começou a trabalhar. Forma-se, a partir do primeiro encontro entre as duas, um clima de animosidade. Maria não consegue explicar a aversão que sente por Gelli. O clima entre as duas piora ainda mais, quando, em certa ocasião, Pedro, o filho de Maria, vai ao encontro da gerente, a quem trata afetuosamente por um apelido, GG. A doutora Gelli estremece. Era assim que o seu falecido filho dirigia-se a ela. Os desígnios de Deus são insondáveis. A partir desse instante, mistérios ocultos no passado serão desvendados. Maria e Gelli vão descobrir no desenrolar da trama a razão do seu encontro e da necessidade de partilhar o amor de um pequenino que ama, igualmente, suas duas mães. O primeiro dia de trabalho da doutora Maria não parecia fácil. Primeiro, ela não conseguia vaga para estacionar e já passava das 8 horas da manhã. Precisara levar o filho à escola, pois ele se recusava a ir com o pai. Maria não entendia por que o filho, Pedro, de apenas 3 anos de idade, tinha verdadeiro pavor quando o pai dirigia. Isso ficava patente em seus olhos, no rostinho que se crispava, nas palavras ininteligíveis que ele balbuciava. Pedro agia assim desde bebezinho. Maria se angustiava e o marido André, que também não entendia o que se passava, ficava sem jeito com a situação. Maria pensava nisso quando finalmente conseguiu estacionar o carro e entrou no prédio do Hospital Cristo, que atendia pacientes hematológicos. O prédio era amplo, imponente, nos seus 6 andares. Todos os dias, centenas de pessoas, entre crianças e adultos, buscavam tratamento médico para as doenças do sangue. Algumas adquiridas em algum momento da vida, como a leucemia. Outras herdadas geneticamente, como a hemofilia. Todos os pacientes que ali chegavam tinham esperança de alcançar a cura, pois aquele era um hospital de referência em sua especialidade. Maria deveria apresentar-se à chefe do seu departamento, a doutora Gelli. Quando entrou na sala da médica, sentiu um leve mal-estar, e a nova gerente não a recebeu muito bem. Bom dia, doutora Gelli. Eu sou Maria, a nova médica. Estou me apresentando hoje para... Doutora, o nosso horário começa às 8 horas e termina ao meio-dia. A doutora Gelli protestou, batendo com um dedo indicador no mostrador do seu relógio. Desculpe, eu tive um imprevisto com meu filho. Ele só tem 3 anos e aqui muitos funcionários têm filhos, doutora. Desculpe, eu vou me esforçar mais. Espero que sim. Virou-se para o corredor e gritou: Rita! A moça entrou esbaforecida. Pronto, doutora. Leve a doutora Maria para que ela conheça o nosso bloco. Sim, senhora. Por aqui, doutora. Maria saiu da sala pensativa, achando que não seria fácil trabalhar com uma chefe assim que parecia não se importar muito com seus colegas. Ao menos, essa fora a primeira impressão. Rita, muito solícita, apresentou os funcionários que trabalhariam direto e indiretamente com Maria. Todos foram simpáticos ao desejar-lhe boas-vindas. Depois do passeio pelo hospital, Maria sentiu-se mais calma, esquecendo o incidente inicial. Pronto, doutora, esta é sua sala, disse Rita. Obrigada, Maria sorriu.
Doutora, não ligue para o jeito da doutora Gelli. Ela é assim mesmo. Mas é uma boa médica. Eu tenho certeza que sim. Só não estou acostumada a ser recebida assim, principalmente por uma colega. Com o tempo a senhora se acostuma. Não creio que possa me acostumar com esse tipo de coisa. É que a doutora Gelli tem uns problemas. Problemas todos nós temos, e isso não nos dá o direito de descarregar nos outros. A senhora tem razão. Bem, seja bem-vinda. Eu vou voltar para a recepção. Qualquer coisa, me ligue e eu venho correndo. Se precisar, eu chamo, obrigada. Mas não precisa vir correndo, não, brincou Maria sorrindo. Rita foi embora feliz. Gostara da nova médica, que parecia tranquila e incapaz de abalar facilmente com os ataques da doutora Gelli. Lembrou-se de quando a doutora Patrícia começara a trabalhar ali. Chorava todo dia ao sair da sala da coordenadora. E não fora a única. Alguns funcionários até pediram demissão por não aguentar a chefe. Mas Rita não podia abrir mão do emprego. Ficava perto da sua casa e o salário era bem razoável, ajudando nas despesas domésticas com os ganhos do marido. O filho de 6 anos até estudava em escola particular. Não tinha do que se queixar, não. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, considerou Rita resignada com a situação. Quanto a Maria, fora chamada à sala da diretora técnica, a doutora Viviane. Bom dia, sou Maria. Oi, Maria. Entre, querida. E seja bem-vinda. Espero que fique muitos anos conosco. Também torço por isso. Maria sorriu. Meu nome é Viviane. O seu é Maria. É assim que nos trataremos, certo? Ótimo. Você já conheceu a Gelli? Acho que sim. Bem, a Gelli é sua chefe imediata e às vezes exagera em suas atitudes. Se precisar de algo, pode me procurar. Sabe, de vez em quando eu preciso conversar com ela. Sorriu e piscou um olho. Obrigada, Viviane. Você pode sair mais cedo quando precisar pegar o seu filho na escola. Obrigada, mas o problema é que provavelmente eu precisarei pegá-lo todos os dias, pois ele se recusa a ir com o pai. Entra em pânico e não sei explicar o porquê. Tudo bem, Maria. Nós, mulheres, temos que fazer tantas coisas ao mesmo tempo. É por isso que o mundo é das mulheres. Viviane comentou sorrindo. Maria também sorriu e ficou mais aliviada, pois começava a achar que teria muitos amigos ali. E isso seria bom, uma vez que o marido não gostava muito da vida social. Preferia ficar em casa assistindo a filmes, brincando com o filho e lendo. Ela sentia falta de cinema, de teatro, clube. André sempre lhe dizia para ir com o Pedro, e aquilo a incomodava. Mas já se acostumara. Sorriu ao se lembrar do filho. Como estaria ele na escola? Era o seu primeiro dia. Tomara que tudo transcorresse bem. Quando Maria foi buscar Pedro na escola, a professora relatou que ele se recusara só a andar no carrinho das crianças. Ficava repetindo que o veículo ia bater e que só entraria nele se a mãe o dirigisse. Maria ficou sem graça e levou o filho para casa. A doutora Gelli chegou em sua casa e, como sempre, trancou-se no quarto. Deitou na cama e ficou olhando o menino na fotografia. O tempo pareceu parar. Apenas aquela foto existia. Ela não pensava em mais nada. Nem mesmo escutava as batidas do marido à porta chamando-a para almoçar. Rodolfo acabou desistindo e foi comer sozinho. Às vezes, ele achava que a terapia não estava ajudando a esposa. Fazia 5 anos que o filho morrera, mas Gelli continuava reagindo do mesmo jeito. Nunca o culpara e ele agradecia a Deus por isso, pois a sua dor já era enorme. Nem mesmo pudera ver o filho pela última vez, pois ficara em coma durante 1 semana após o acidente.
Quando perguntavam a Gelli por que não retomava sua vida normal, ela respondia: eu estou vivendo, respiro, trabalho. Mais do que isso, não admito que me peçam. As pessoas não podiam tocar no assunto do acidente do pequeno João, pois Gelli tornava-se ríspida a ponto de cometer grosserias. Mas a dor que ela sentia era inimaginável. Ninguém podia sentir a dor igual. Só as mães que também viveram tamanho drama. Já fazia 6 meses que Maria trabalhava no Hospital Cristo, e aquele prometia ser um dia difícil, pois haveria reunião com a chefe. O ambiente na sala era tenso, apesar de alguns procurarem brincar. Como está a doutora Gélida hoje? Perguntou o Dr. Mário, um dos médicos mais antigos do hospital. Como sempre, amigo, acho que a terapia não está ajudando. Maria ouvia tudo sem entender. Sabia que Gelli tinha algum problema, mas não entendia porque ninguém falava naquilo abertamente. Não lhe parecia que Gelli sofresse de algum distúrbio psicológico, mas em 6 meses Maria percebera que as pessoas tinham medo dela. Apesar do mau começo entre as duas, não houve nenhum outro problema. Ao menos até aquele dia, quando a doutora Gelli entrou na sala de reunião, cessaram as conversas e as risadas. O seu bom dia foi seco, e as pessoas responderam meio sem graça. Maria sentia a atmosfera pesada. A principal pauta da reunião de hoje é o congresso do próximo mês. Há 3 vagas para os médicos. O Dr. Clovis irá, mas não disputa a vaga, já que é o diretor do hospital. Gelli falava sem levantar os olhos dos papéis que tinha nas mãos. A maioria dos médicos deu desculpa para não ir, pois teria a companhia de Gelli por 1 semana, o que muitos não queriam. Doutora Maria, deseja ir? Gelli perguntou sem olhar para a médica. Claro, doutora Gelli. Obrigada. Maria sorriu. Devo lhe informar que esse congresso é muito importante e não haverá tempo para passeios ao shopping e coisa do gênero. O sorriso irônico de Gelli irritou Maria. Doutora, eu conheço a diferença entre viagem de férias e de trabalho, mas obrigada por me lembrar. O Dr. Mário deu uma risadinha e os outros procuraram disfarçar. Uns o sorriso e outros o mal-estar. Gelli fulminou Maria com o olhar, mas Maria se manteve impassível. Eu gostaria de saber, doutora, por que mudou a medicação do paciente da enfermaria B. Gelli jogou o prontuário no colo de Maria. Maria abriu o prontuário e leu atentamente por alguns segundos, mas apenas para recuperar o equilíbrio e responder. Prometera a si mesma que não perderia calma com aquela mulher. Ele estava medicado havia 12 horas e não houve alteração no quadro. A mãe se sentia muito aflita e você não estava no hospital. Eu era responsável naquele momento pelo paciente. Se eu não estava no hospital, isso não lhe interessa. Eu não lhe devo satisfações sobre os meus passos, doutora. Os olhos de Gelli faiscavam furiosos. Doutora Gelli, eu não estou discutindo a sua saída. Eu estou falando da minha atitude como médica diante de um caso que requeria uma solução imediata. Você está aqui há 6 meses e já pensa que sabe tudo. Este é um hospital de referência, doutora. Existe uma hierarquia a ser respeitada. Maria sabia que estava vermelha. Gelli queria fazê-la parecer uma recém-formada inexperiente, o que não era verdade. Gelli sabia disso, pois vira o seu currículo antes de ela ser contratada. Doutora Gelli, eu não pensei em hierarquia quando mediquei o paciente, mas se aqui é mais importante respeitar a hierarquia do que um ser humano, eu sinto muito.
Pela primeira vez, os médicos viram Gelli não dar a última palavra em uma discussão. Ela parecia ter recebido um balde de água fria. Respirou fundo e respondeu: "Quanto à sua conduta clínica, doutora, discutiremos depois. Vamos continuar a reunião." As pessoas se entreolharam e ficaram sem entender. Maria menos ainda, pois parecia nem ouvir o que diziam na sala. Quando a reunião acabou, já era hora de Maria pegar Pedro na escola. Quando chegou lá, a professora perguntou: "Seu apelido é GG?" Maria achou graça, mas negou, pois nunca tivera apelido. Em sua família ninguém tinha apelido. Por quê? Porque hoje o Pedro só falou na mãe, chamando-a por esse nome. Deve ser brincadeira. Vai ver que foi algum desenho que ele assistiu. Ele insistia em que a mãe se chamava assim. Bem, deve ter sonhado. A professora percebeu que Maria estava desconfortável com a conversa. Talvez a criança fosse adotada. Bem, mas isso não era da sua conta, por isso despediu-se e voltou ao trabalho. No carro, Maria perguntou ao filho: "Como é o nome da mamãe, filho?" "Maria", respondeu Pedro. "E quem é Gigi?" "É minha outra mãe." O menino falou tranquilamente: "Mas, filho, a gente só tem uma mãe, mas a Gigi era minha mãe antes." "Ah, sei. Agora vamos para casa, está bem?" "Oba! O papai está lá?" Pedro perguntou feliz. "Claro, meu amor. Vamos almoçar uma comidinha bem gostosa." "Oba!" O menino sorria de felicidade e Maria esqueceu todo o resto. Quando chegou em sua casa, encontrou André triste. Sua equipe perdera um projeto importante para a empresa e isso deixara o chefe insatisfeito. Ele não aceitava perder para um concorrente. O clima esquentara e André, pacífico, preferia não discutir. Assumir a culpa pela equipe, apesar de saber que a responsabilidade era de todos. "Meu amor, o Evandro sabe da sua competência. Se ele o trouxe para cá, não é um incidente que vai mudar a sua opinião." Maria abraçou o marido. "Eu sei, querida. Obrigado. Venha, vamos almoçar." André sorria e procurava agir como se nada tivesse acontecido. "Cadê o meu filhão?" Foi a deixa para Pedro pular nos braços do pai falando das alegrias da escola. André e Maria ouviam atentamente o filho, felizes com a harmonia no lar. O final do ano se aproximava e os preparativos para o Natal já faziam parte do dia a dia. Pedro pediu para o pai escrever uma carta ao Papai Noel, pedindo uma bicicleta. Maria se divertia vendo os dois combinando como se esconderia para ver o Papai Noel chegar. No hospital, todos falavam na festa de confraternização que seria no clube. Haveria brincadeira de amigo oculto e sorteio de brindes, que iam de aparelhos eletrônicos à passagem de avião. Maria não estava muito animada para a festa. O clima entre ela e a gerente do departamento não era dos melhores. Sempre havia discussões e desentendimentos entre as duas. E o que a fazia sentir-se pior, na maioria das vezes, os motivos eram fúteis, como as atividades para as crianças que passavam o dia no hospital, a decoração da nova enfermaria infantil. A doutora Gelli parecia só conhecer a própria opinião. Refutava tudo o que os outros falavam. Quando Maria opinou sobre a cor verde para a enfermaria infantil, explicando sobre a cromoterapia, Gelli riu e tentou ridicularizá-la, como se Maria estivesse falando o maior dos absurdos. O clima mais uma vez ficou tenso, mas os outros médicos desviaram a atenção das duas e o incidente passou. Apesar disso, Maria sentia-se triste ao se lembrar desses momentos. "Doutora Maria, a senhora já tirou seu amigo oculto?" perguntou Rita, fazendo com que Maria esquecesse os seus pensamentos amargos. "Não, mas já estou indo. Obrigada por me lembrar." "Doutora, a senhora está com algum problema? Posso ajudar?"
Ah, já sei, é a doutora Gelli, não é? Não, Rita, está tudo bem, não se preocupe. Maria sorriu sem jeito. A senhora precisa dar um desconto para a doutora Gelli. Ela já sofreu muito. O que ela passou? Peço a Deus para nunca viver algo assim. A voz de Rita ficou embargada. O que há de tão terrível, Rita? Maria olhava séria. Eu não posso falar, senão perco meu emprego, desculpe. E saiu apressada. Maria ficou pensando no que Rita falara. O que poderia ter havido de tão terrível na vida de Gelli? Sabia que ela era casada, mas achava que não tinha filhos. A sua sala era impessoal, sem uma única fotografia do marido, e ela nunca se referia à sua casa. Certo dia, Maria observou-a ouvindo a conversa dos outros colegas sobre suas famílias. Gelli pareceu-lhe muito distante, com um olhar perdido. A doutora Patrícia, muito animada, falava do seu filhinho, mas ao perceber o olhar de Gelli, tratou de mudar de assunto rapidamente. Maria percebeu que os outros ficaram pouco à vontade. Não conseguia entender, mas queria descobrir o que acontecera de tão grave a ponto de afetar toda uma equipe de trabalho. Foi com essa ideia que ela bateu à porta da sala do Dr. Mário. Oi, querida, vamos lá, entre. Mário sorriu bonachão. Os dois estudariam um caso novo de leucemia. Mário, você pode me responder uma coisa? Maria arriscou. Fale, meu bem. Ele parecia entretido com o prontuário do paciente. O que aconteceu com Gelli? Maria apertou as mãos. Mário parou de ler, olhou-a nos olhos, levantou-se e encaminhou-se para a porta. Maria prendeu a respiração. Parecia-lhe que Mário ia chamar Gelli e denunciá-la como se fosse uma espiã, uma traidora. Alguns segundos de suspense e Maria viu que Mário fora apenas fechar a porta para que ninguém os interrompesse. Ela perdeu um filho há 5 anos. Mário disse ao sentar. Meu Deus! Maria sentiu uma pontada no peito. Eu não podia imaginar. Desculpe, sinto muito. Ninguém tem culpa. Todos nós temos perdas com as quais precisamos aprender a conviver. A diferença é que Gelli quer culpar o mundo por isso. É terrível. Acho que a dor de uma mãe ao perder um filho é imensa. Acho que eu não suportaria. Todos sentimos muito por ela e o marido, mas isso não justifica as atitudes de Gelli com os colegas. Além do mais, sempre foi difícil conviver com ela, mas as coisas pioraram após o acidente. Eu pensei que... Maria suspirou. Gelli sempre foi assim. Lógico que piorou com a perda do filho. Faz terapia, mas eu acho que não ajuda muito. Afinal, pau que nasce torto. Mário sorriu. Como aconteceu? O telefone tocou e a conversa foi interrompida. Rita bateu à porta e chamou Maria para ajudar a doutora Beth com um paciente. Maria caminhava perdida em seus pensamentos. Não sabia como olhar para a Gelli, pois tinha medo de deixar transparecer a dor que sentia por sua perda. Não conseguia nem mesmo imaginar perder Pedro. Seria um pesadelo. Gelli estava em sua casa. Fazia 2 horas que estava trancada no quarto. A empregada não ousava chamá-la, pois o seu olhar fulminante fazia com que se sentisse um micróbio. Paula trabalhava com o casal havia 3 anos e não entendia bem o que tinha acontecido. Só sabia que os patrões haviam perdido o filho, o garotinho que via nas fotos espalhadas pela casa. O patrão lhe dissera no primeiro dia de trabalho que ela não movesse nenhuma foto do lugar e nem perguntasse nada que não fosse referente às suas tarefas. Isso Paulo entendeu, e por isso procurava não falar muito quando eles estavam em casa. Ainda bem que passava a maior parte do tempo fora. Ela limpava o quarto do menino,
Via tantos brinquedos, tanta roupa bonita, bem que eles poderiam doar aquelas coisas. Havia tantas crianças precisando. Parecia até que os patrões esperavam o menino voltar. Paula procurava não pensar muito nessas coisas. Era melhor cuidar dos seus afazeres e foi atender ao telefone. Alô? Não, a doutora não pode atender. Sim, senhora, eu dou o recado. De nada. Bom dia. Outra coisa que ela aprendera rápido naquela casa era atender ao telefone e nunca chamar a patroa. Parecia que as pessoas já sabiam que era assim, pois nunca insistiam para que Paula a chamasse. Podia ser a mãe dela, o marido, quem fosse. Gelli nunca atendia o telefone. Por que seria? Paula sabia que não teria resposta, então não se preocupava muito com essas coisas. Gelli dirigiu-se ao quarto do filho. Esforçava-se para chorar, mas não conseguia. Suas lágrimas pareciam ter secado, assim como o coração, no dia daquele acidente terrível. Ela se lembrava de cada detalhe do último dia do seu filho. Como ele a acordara, feliz, falando da festa que teria no sítio dos avós. O sorriso charmoso quando João a fitava e perguntava: Gegê, você sabe que me ama? Ela ria e respondia: É claro que eu sei que eu te amo. João jogava-lhe um beijo e saía correndo, com a mãe atrás dele. Na data do acidente, passaram o dia no sítio. João brincava com os primos e os tios. Todos o amavam muito, pois o menino estava sempre de bem com a vida e com todos. No fim do dia, a chuva veio forte e Rodolfo não quis esperar que ela parasse para voltar. Resolveu pegar a estrada logo, pois eram apenas 40 quilômetros até a cidade. Gelli estava ao lado de Rodolfo e João no banco de trás, quando o carro foi atingido pelo caminhão. O motorista estava bêbado e em alta velocidade. O socorro demorou e ela não teve chance de falar com o filho. João morreu na hora. Rodolfo ficou em coma e nem pôde se despedir do menino. Gelli não o culpava, mas também não conseguia entender o porquê de tamanha dor. Todos os seus limites haviam sido postos à prova naqueles dias. A dor e o desespero não podiam ser controlados. Ela se esbofeteava, desesperada, por não saber o que fazer. A família procurava protegê-la, com medo de que tentasse o suicídio. Mas Gelli nunca pensara nisso. Apenas procurava ver se conseguia sentir dores maiores, na tentativa de esquecer o imenso sofrimento da perda. Seu peito doía, suas pernas não a obedeciam. O seu desespero era insuportável. A irmã quis dar-lhe um remédio para dormir e quase foi agredida. Todos pensaram que Gelli enlouqueceria, tamanha era sua insanidade ao perder o seu único filho. O tempo passou e a dor continuou a mesma. Nada que fizesse conseguia diminuir o sofrimento. Por mais que as pessoas soubessem que a sua dor era imensa e que nada diminuiria, continuavam tentando ajudá-la. E isso a irritava profundamente. Como alguém era capaz de imaginar que aquela angústia desapareceria de um momento para o outro? Como esquecer o amor puro de uma criança feliz que só tinha afeto para oferecer e nada pedia em troca? Às vezes, Gelli sentia que não aguentaria ficar muito tempo com as pessoas por perto. Apesar de formarem uma família, de se tratar de pessoas que ela sempre amou, ela achava que esse sentimento não existia mais em seu coração. Sentia que não poderia mais amar ninguém nessa vida. Chegou o dia da festa de confraternização no hospital. Maria queria chegar cedo, mas a sua mãe precisou de ajuda para resolver um problema com o batizado de uma comadre.
e Maria sempre era o primeiro nome da lista para qualquer consulta, de nascimentos a velórios, passando por batizados e noivados. A mãe não parava de falar ao telefone e não adiantava lhe dizer que estava atrasada e que a festa era importante. A mãe repetia: Minha filha, vocês não sentem falta da gente? Nós morremos de saudades de vocês. Fale mais um pouco, como está o meu netinho? Ele se adaptou bem à escola? Gosta daí? Ah, meu amor, sinto tanta saudade das peripécias do Pedrinho. Quando vocês vêm nos ver? Não demorem. Quando Maria e Pedro chegaram ao clube, todos já estavam lá. Ela teve dificuldade para estacionar e deixou o carro longe da sede. Levou quase 5 minutos para chegar ao salão de festa. Todos a cumprimentaram e Maria logo se sentiu à vontade. Percebeu que a doutora Gelli não estava na festa e resolveu perguntar: Rita, e a Gelli não vem? Ah, doutora, ela geralmente passa por aqui muito rápido e logo vai embora. Eu não sei se ela vem hoje ou se ela já veio e foi embora. Rita tentava manter o seu filho quieto sem sucesso. Maria procurou participar da festa, sempre de olho em Pedro, para que ele não se afastasse muito. A música estava alegre e o menino puxou-a pela mão. Venha, mamãe, vamos dançar. Dançando com Pedro, Maria percebeu que Gelli chegava com um copo de refrigerante em suas mãos. Nesse momento, a música parou e a diretora técnica, Viviane, começou a agradecer a presença de todos. Os funcionários fizeram silêncio e poucas pessoas perceberam o que aconteceu. Pedro, ao ver Gelli, soltou-se de Maria e correu para ela. Gegê! Gegê! Maria não entendeu nada, mas viu o copo soltar-se da mão de Gelli e espatifar-se no chão. Quis correr e proteger o filho para que ele não se cortasse, mas Gelli adiantou-se e evitou que Pedro pisasse nos cacos de vidro. Gegê, eu quase morri de saudades de você. O menino falou de forma muito espontânea. Maria não entendia o que acontecia. Seu filho não conhecia Gelli. Nunca tinha ido ao hospital. Nesse momento, lembrou-se da professora perguntando sobre um apelido. Sim, era Gegê. E Pedro chamou Gelli de Gegê. O que era aquilo? Maria não sabia. Não devia ser uma brincadeira, pois o seu filho só tinha 3 anos de idade. Sentiu irritação, ou talvez ciúmes. Como Pedro podia conhecer aquela mulher? E como Gelli podia conhecer o seu filho? Pedro nunca fora ao hospital. Ou será que ele tinha ido com o pai sem que ela soubesse? Não, impossível. Ela saberia. Sentiu um zumbido forte na cabeça ao ver o filho abraçar Gelli. Parecia imersa em água. Achava que o zumbido se devia à pressão que na certa subira com o susto. Mas apesar de não se sentir bem, percebeu que Gelli estava pálida, muito pálida. Pedro falava o tempo todo sem parar, e no entanto nenhuma das duas ouvia o que ele dizia. A primeira a sair do estado de espanto foi Maria, que se aproximou e puxou Pedro pelo braço. Venha, meu filho. Não, mãe, espere, eu quero falar com ela. Espere, mamãe. Apesar dos pedidos de Pedro, Maria não lhe deu ouvidos. Levou-o para o carro. As poucas pessoas que viram a cena não entenderam o que aconteceu e continuaram sem entender, pois Maria e Pedro foram embora. Gelli, por sua vez, continuava parada como uma estátua. As pessoas começaram a se incomodar com aquilo e Viviane foi até ela. Gelli, querida, está tudo bem? Hã? O quê? Está tudo bem. Eu preciso ir. Você está bem mesmo? Sente alguma coisa? Não. Eu preciso ir. Desculpe, adeus. Gelli correu para o carro e saiu dirigindo como um robô, sem saber para onde ia.
Em sua mente só havia a mesma cena, aquele menino chamando de Gegê, o copo caindo, a mulher que o puxava, Maria. Era ela, a nova médica. De repente, Gelli sentiu uma raiva inexplicável de Maria. Quis voltar, ir até a casa dela, mas não entendia por quê. Não sabia explicar o que faria lá. Elas nunca trocaram palavras fora da área profissional. Gelli não tinha amigos, ou melhor, não os queria por perto, e eles não insistiam. Continuou dirigindo sem rumo e só percebeu que estava na casa de sua prima Rose quando desligou o carro. Não sabia que fora fazer ali, ou talvez soubesse. Precisava contar a alguém o que acontecera. Mas por que Rose? Não sabia. Mesmo assim, tocou a campainha. Gelli, querida, que bom vê-la. O que houve, prima? Você está pálida. Está se sentindo mal? Entre. Rose puxou Gelli pela mão suavemente. Aconteceu uma coisa muito estranha hoje na festa do hospital. Um menino. Calma, Gelli, sente-se aqui e me conte tudo. Gelli respirou fundo e disparou. Um garoto me chamou de Gegê. Rose ficou calada, olhando Gelli ali, pálida, os lábios tremendo. Fazia muito tempo que não via emoção no rosto da prima. Naquele dia, porém, pareceu que tudo ia mudar. Ao ouvir as palavras de Gelli, Rose entendeu tudo, mas sabia que não podia se adiantar. Precisaria esperar que Gelli desse o primeiro passo. E todos os passos necessários àquele caminho, só ela poderia trilhar. Conte-me, querida, o que foi que aconteceu? O filho de uma médica. Ele parece ter uns 3 anos. Correu para mim e me abraçou e me chamou de Gegê e disse que sentiu muitas saudades. Meu Deus! Rose, pelo amor de Deus, o que é isso? Vocês já tinham se visto antes? Não, aquela médica está conosco há menos de 1 ano. Eu nunca vi o menino. Rose, o que é isso? Eu não entendo. Só João me chamava assim. Por favor, me ajude. Rose ouvia tudo atentamente e em silêncio fazia uma prece de agradecimento a Deus por poder ajudar a sua prima tão amada e tão sofrida. Sabia quanto Gelli precisava de ajuda, mas só a partir daquele momento as coisas aconteceriam para que essa ajuda pudesse ser dada. Gelli, você já ouviu falar em reencarnação? Já, mas o que isso tem a ver? Pode ter muita coisa a ver. Rose falava suavemente. Eu não entendo, Rose. O que houve? Aquele menino me abraçou e eu o abracei. Você teve vontade de abraçá-lo? Não sei. Eu acho que foi instinto. O copo caiu da minha mão, quebrou-se e o garotinho correu para mim. Se eu não o segurasse, ele poderia se cortar. Querida, já fez 5 anos que João se foi. Gelli deu um pulo na cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Rose, eu não quero falar nisso. Você não tem esse direito. A prima segurou e fez parar. Querida, você não consegue explicar o que aconteceu. Talvez eu possa, mas para isso você precisa se abrir. Me abrir? Como assim? O que você quer de mim? Eu não fiz nada e eu não quero que ninguém mexa na minha ferida. Eu não posso, Rose, gritou. Venha, sente-se, vamos conversar sobre o que pode estar acontecendo. Gelli sentou-se, parecia mais dócil e olhava atentamente para a prima. Fala, Rose, por favor. Quando uma pessoa morre, o espírito fica livre da prisão da matéria. Todos temem a morte, mas por não conhecer o verdadeiro significado dela. Por que você está me dizendo isso? Gelli tinha a voz trêmula. Eu quero que você entenda que o espírito, ao deixar o corpo, vai para o mundo espiritual e fica lá por um tempo.
o tempo necessário para a sua evolução, para que ele aprenda o que necessita a fim de continuar a sua caminhada, seja no plano imaterial, seja no físico. Ele desencarna, sai da carne, da matéria e, dependendo da vontade do Pai, reencarna. O que você quer me dizer afinal? Há muitos livros, Gelli, que comprovam casos de pessoas que já desencarnaram e numa outra vida relatam fatos que viveram no passado. Mas como vão comprovar? Isso parece loucura. Existem muitos estudos feitos por conceituados pesquisadores a respeito desses casos. Muitas vezes, eles percorrem o caminho citado pela pessoa e comprovam tudo. A riqueza dos detalhes é tanta que não dá para não acreditar que a reencarnação não exista. Entendo o que você sente. Gelli levantou-se afoitamente e pegou a bolsa. Eu vou embora, eu não quero mais ouvir isso. Saiu batendo a porta. Rose não a impediu. Sabia que era inevitável e que logo Gelli teria que voltar. Maria chegou à casa com Pedro muito perturbada. Apesar de procurar não demonstrar, o garoto parecia aborrecido. Nada falara no percurso e Maria preferira não fazer perguntas. Não sabia o que pensar ou fazer. Queria perguntar a André se ele levara Pedro ao hospital, mas tinha certeza de que o marido não agira assim. Sentou-se no sofá e ficou sem saber o que pensar. Não tinha com quem falar. O único alívio que sentia era o da chegada do fim de semana. Teria 2 dias para se recuperar, encarar as pessoas do hospital e explicar por que saíra daquele jeito. André chegou e estranhou. Já voltaram? A festa não estava boa? É que eu tive um problema. Já sei, a tal chefe. Meu amor, você não pode permitir que ela sempre estrague tudo. Não, não foi nada disso. Está tudo bem. Você já almoçou? Maria sorriu sem graça. Já sim. Cadê o Pedro? No quarto com a Lívia. André, cantarolando, foi ver o filho. Oi, filhão, gostou da festa? Não. Pedro parecia triste. Por quê? Não tinha sorvete, bolo? A mamãe não me deixou falar com a GG. Essa mamãe. Papai vai conversar com ela. Outro dia você fala com a GG, certo? Pedro abriu o seu mais lindo sorriso e pulou no pescoço do pai, que rodopiou com o filho no meio do quarto. A babá assistia a tudo sorrindo. André voltou para junto de Maria. Por que ele não pôde falar com a GG? Maria reagiu como se tivesse sido picada por uma cobra. Você a conhece? Não. Eu pensei que fosse alguma criança, não é? Não. Maria afundou-se no sofá. Só então André percebeu que havia algo errado. Querida, o que houve? Ele indagou sério. Eu não sei direito. Uma coisa estranha. Com o nosso filho? Com você? O que houve, meu amor? Maria respirou fundo e falou. Pedro falou com a minha chefe, como se ambos fossem velhos conhecidos. André riu. Ele se dá bem com todo mundo. Ficou com ciúmes, querida? Vocês duas não se dão bem e o seu filho gosta dela, é isso? Não. Maria estava vermelha. Pedro correu para ela, abraçou-a e disse que tinha saudades dela. E a chamou de GG. GG? Quando eu entrei no quarto, ele disse esse nome. Contou que você não o deixou brincar com ela. Maria abraçou-se a André. Eu tive uma sensação horrível quando vi aquela cena. Eu senti que Gelli ia tomar o Pedro de mim. Eu não sei direito. Parece que ela tem um poder. Calma, meu amor. André segurou Maria pelos braços. É claro que isso não vai acontecer.
Deve ter sido uma brincadeira, algum desenho que ele viu e achou a mulher parecida. Maria levantou a cabeça. Você acha? É claro. Você está impressionada porque isso aconteceu com aquela chefe insuportável. Se fosse com outra pessoa, garanto que você acharia engraçado. Maria sorriu. Eu acho que sim. Então agora vamos levantar o astral e aproveitar o nosso final de semana, certo? Pedro entrou correndo e jogou-se sobre os dois. Naquele momento todos estavam felizes, esquecido do que se passara. Durante a semana no hospital, Maria e Gele não se encontraram uma única vez. Ambas pareciam se evitar, mas na verdade não houve oportunidade para que se falassem. E com o passar dos dias, as lembranças do incidente na festa foi ficando num cantinho da memória, como em espera, apenas aguardando o seu momento para voltar à tona. Um mês depois, num almoço em família, Gela encontrou Rose. A médica parecia distante e por isso a prima preferiu não tocar no assunto. Sabia que o momento certo chegaria. O almoço transcorria normalmente, até a mãe de Gela comentar. Ontem eu sonhei com meu neto. Ninguém perguntou qual dos netos. Todos sabiam que ela falava de João. Engraçado. Esse sonho foi diferente. Ele estava com uma moça bonita e a chamava de mãe. Aí eu lhe dizia que aquela não era sua mãe, mas ele insistia, afirmando que Gegê lhe permitira ter outra mãe. E a moça, tia, como ela era? Rose perguntou. Branca, cabelos claros, alta, muito bonita, estava toda de branco. Acho que era um anjo que cuidava dele. Rose olhou para Gele, que estava pálida, como no dia em que fora à casa da prima. Gele levantou-se. Mamãe, eu vou para casa, eu estou cansada. Vá, minha filha, Deus abençoe e guie. Prima, você me dá uma carona? Rose pediu. Claro. Vamos. Até logo, mamãe. Tchau para todos. Gele beijou a mãe e saiu. No carro, o silêncio incomodava. Rose parecia sentir o turbilhão de pensamentos da prima, mas nada falou. De repente, Gele parou o carro. Mamãe descreveu Maria. A mãe do garoto? A médica? É. Virou-se para Rose, os lábios tremendo. Você pode me explicar isso? Talvez a gente possa compreender esses sinais. Como assim, sinais? Nada acontece por acaso. Se você encontrou esse menino, deve haver um motivo. Eu não entendo o que aconteceu naquele dia. Por mais que eu reveja a cena, eu não consigo entender. É irreal. Pode ser assim para você, mas para mim faz muito sentido. Se você me ouvir, está bem, por favor, explique. Eu preciso achar uma explicação. É possível que esse menino seja o João reencarnado, querida. Eu quero que você tenha calma para que eu possa explicar tudo. Gele respirava com dificuldade, arfando. Eu estou calma. Rose sorriu. É muito comum a criança, nos primeiros anos de vida, ter lembranças de uma vida passada, principalmente quando desencarna com pouca idade ou de maneira brusca. Geralmente lembra de pessoas, lugares, nomes. Às vezes, essas lembranças passam despercebidas por ser a criança muito pequena e não saber falar direito. Mas pode-se observar sua reação a alguns detalhes que a incomodam, como sons, lugares, situações. Isso é tão estranho para mim, eu não consigo acreditar. É como um oceano me invadindo. A reencarnação? Eu sou católica, nós cremos em outra coisa, você sabe disso. Deus é Pai misericordioso. Ele não escolhe que um filho tenha tudo e o outro viva na miséria. Do contrário, ele não seria justo.
O que passamos nesse planeta é o resultado de nossos próprios atos em outras vidas ou até nessa mesma vida. Se eu não acreditasse nisso, como eu poderia aceitar esse Deus? Eu o aceito e creio nele, porque eu sei que ele é Deus de amor e de misericórdia, não de vingança. Ele não quer os seus filhos sofrendo. Se sofremos, é porque estamos apenas colhendo o que plantamos com o nosso livre-arbítrio. Quando você fala, parece tão simples. Gelli sorriu. Eu sei que não é fácil para você, mas se quiser descobrir alguma coisa, terá que tomar a iniciativa. Gelli passou as mãos pelo rosto. Meu Deus, Rose, eu não sei o que fazer. No momento certo você saberá. Como assim? Já ouviu falar a expressão nenhuma folha cai da árvore sem que seja vontade de Deus? Já, mas por que foi a vontade de Deus que aquele motorista bêbado acabasse com a minha família? Querida, Deus não quer a nossa infelicidade, mas eu sou infeliz. Cada célula do meu corpo é infeliz. Eu preferia ter perdido os meus braços, as minhas pernas, a minha vida, mas não o meu filho. E por isso eu sou um ser humano infeliz. Ah, minha querida, tenha fé em Deus. Eu tento ter, Rose, mas é tão difícil. Gelli se mostrava a Rose de um modo que não se apresentava a mais ninguém. Ali, naquele momento abatida, ela não conseguia esconder a sua dor. Havia em seu rosto a angústia de 5 anos de sofrimento e saudades. Rose sentia muito por Gelli, mas sabia que não devia perguntar o porquê daquilo tudo. Sabia que Deus nos dá o que devemos ter. Já dentro de casa, Gelli andava de um lado para o outro da sala. O que eu faço agora, Rose? Eu chego para Maria e digo: Oi, você está com meu filho? Deu uma risada nervosa. Eles já me acham louca mesmo. Quem a acha louca? A equipe do hospital. Eu sou a chefe, não sou? E chefes não costumam ser benquistos. Precisamos mandar e muita gente não gosta disso. Eu tenho um chefe, eu gosto muito dele. Até vejo o seu esforço em manter o grupo unido. Quer que todos estejam bem, afinal, se a gente não está bem, o trabalho não rende. Eu acho que ele sabe disso. Então, Rose, o que eu faço? Acho que você deve ir se aproximando dessa médica. Tentar ser amiga dela. Gelli deu outra risada nervosa. Mas nós nos detestamos. Por quê? Não sei. Desde o primeiro dia foi assim. Ela chegou e já nos antagonizamos. Quem é sua melhor amiga no hospital? Eu não tenho nenhuma melhor amiga lá, mas eu me dou bem com a Viviane. Às vezes nos desentendemos, mas em geral nos damos bem. Procure participar mais das coisas. Isso pode ser importante quando chegar um momento. Momento? Momento de quê? Eu não sei dizer, querida. Juro que não. Mas eu sinto que vocês ainda vão precisar muito uma da outra. Você e essa médica, mãe do menino. O nome dela é Maria. Gelli esperou o encarregado do setor do pessoal sair da sala e depois entrou. Não sabia direito o que procurar ali, mas sentia necessidade de encontrar algo que não sabia o que era. Resolveu mexer no computador, acessou o arquivo do pessoal e localizou a ficha de Maria. Viu que era casada, o marido chamava-se André e o filho Pedro. Ficou longos minutos olhando para a tela do computador sem ver, até que o toque do telefone a despertou. Achou melhor sair dali antes que alguém chegasse. O telefone tocou na recepção. Pronto? Rita falando. Rita, você pode vir aqui, por favor? Era a Gelli. Rita estranhou o tom de voz. A chefe parecia mais calma ultimamente, e isso era coisa que ela nunca vira.
Mas sua surpresa foi maior ao entrar na sala da médica e vê-la cantarolando, sorrindo. Sente-se, Rita, quero um favor seu. Rita entendeu menos ainda. Aquela mulher nunca pedia nada, muito menos um favor, só ordenava. O que estava acontecendo? Será que ela e o marido... Não. Não queria saber, ou melhor, era melhor nem saber. Claro, doutora, pode falar. Hoje temos uma reunião com os pais dos novos pacientes e eu não poderei comparecer. Peça à doutora Maria para me substituir. A doutora Maria? Isso mesmo. Por que a surpresa? Surpresa? Não, doutora, que isso? Sim, senhora, pode deixar. Vou sair um pouco mais cedo hoje, viu? Sim, senhora, doutora. Será que dava para eu sair um pouco mais cedo também? É que o meu filho tem uma apresentação na escola hoje. Tudo bem, Rita, mas não deixe que saibam, viu? Senão depois ficam dizendo que eu tenho preferidos e você sabe que não é assim. Claro, doutora, pode deixar. Obrigada, doutora, com licença. Rita foi procurar Maria. Oi, doutora, com licença, posso entrar? Claro, Maria. Que foi? Que cara é essa? Nada. É que eu tenho um recado da doutora Gelli para a senhora. Rita percebeu que Maria ficou tensa. Mas não é nada demais, não. É porque a senhora sabe. Se fosse coisa ruim, ela mesma diria. Maria sorriu. É verdade. Fale, Rita, que houve? Ela pediu para a senhora presidir a reunião com os pais dos novos pacientes. Maria ficou pensativa. Apesar de não ter muito contato com Gelli, não podia deixar de notar que ultimamente ela andava diferente com os colegas. Conversava mais e até acatava as opiniões dos outros médicos. Certo, Rita, obrigada. Eu vou me preparar para a reunião. Maria percebeu que a recepcionista continuava parada. Perguntou então: mais alguma coisa? Não, doutora. Rita parecia sem graça. É que a senhora sabe, não? Não, eu não sei o que houve. Ai, doutora, desculpe. Sei que parece fofoca, mas o que foi? É que Rita resolveu sentar-se e continuou. A senhora não acha que a doutora Gélia está diferente? Rita pareceu arrepender-se do que falou assim que fechou a boca. Olhe, doutora, desculpe, eu não tenho nada a ver com isso. Todos têm comentado isso. Bom para ela, não? Maria sorriu. É sempre bom o ser humano mudar, e principalmente quando é para melhor. O que será que houve, hein? Maria deu uma risada. Ah, Rita, essa parte aí já é fofoca. A moça corou até a raiz do cabelo. Desculpe. Juntou suas pastas e saiu rapidinho. Maria riu, balançando a cabeça.